Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho, vamos à nossa aula sobre estatística. Muito bem, por fins didáticos, tá? Eu vou separar esse conteúdo em duas videoaulas. A primeira, eu vou falar contigo sobre as médias, a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica, para que num segundo momento, no segundo vídeo, eu te fale sobre algumas medidas de tendência central. A mediana, a moda, a variância, desvio padrão e por aí vai, tá? Estatística é um conteúdo extremamente denso. É um conteúdo que, para quem for fazer alguma área afim, vai estudar num semestre inteirinho. O nosso foco aqui, gente, é te preparar para o Enem, ok? Vamos lá então, estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá então falar um pouquinho sobre, primeiramente, a média aritmética, talvez a que mais caia em vestibular, a que mais caia em Enem, disparado, tá? Vamos dizer assim. Bom, primeiro, vem a definição do que é média aritmética simples. A média aritmética é um quociente, é uma divisão entre a soma dos valores de uma variável em questão pelo número total deles. Então, por exemplo, assim, ó, uma coisa que você usou várias vezes na tua vida escolar. Numa prova da escola, você foi lá e tirou um 3. A outra prova, você foi lá e tirou um 5. A outra prova, você foi lá e caprichou e tirou um 10. Muito bem. Eu quero achar uma nota, meus amigos, uma nota que consiga dar a característica dessa amostra, que consiga substituir o 3, o 5 e o 10. Essa nota é obtida como? Bom, você vai somar 3 mais 5 mais 10 e vai dividir pela quantidade de notas, que nesse caso foram 3. Bom, somando você vai chegar em 18 por 3, o que vai me dar 6. Então, esse 6 aqui me dá a característica dessa amostra. Então, é como se você tivesse tirado 6 nas 3 provas. 6, 6 e 6. Ok? Bom, outro exemplo tão básico quanto seria esse daqui. Acompanhe lá comigo, vai. Nós temos lá uma vaca leiteira, que eu vou chamar de vaca A. Durante uma semana, ela teve a seguinte produção em litros. Na segunda-feira, ela produziu 10 litros. Terça-feira, 14 litros. Quarta-feira, 13 litros. Quinta, 15 litros. Sexta, 16. Sábado, 18. E domingo, 12. Muito bem, aí logicamente que tu vai ter uma produção média para a semana. Tu vai ter a característica dessa vaca, vamos dizer assim, ok? Para isso, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade de dias na semana, que são 7. Ao somar tudo, tu vai chegar em 98 por 7, que vai dar 14. Então, esse 14, ele substitui todos os valores dessa amostra, ou pode substituir. Então, ele pode me dar uma ideia de que todo dia da semana essa vaca produziria 14 litros de leite. Ok, meus amigos? Muito bem, então essa é a média aritmética simples. Vamos agora mudar aqui o nosso contexto um pouco. Voltando lá aos probleminhas das notas, tá? Nota 3, nota 5, nota 10. Vamos supor, tá, que essa primeira prova aqui, ela teve pouco conteúdo. Então o professor resolveu colocar aqui essa prova aqui, ó, ela vai ter um peso. Vamos dizer que esse peso seja um peso 1, pelo grau de importância da prova. Aí a prova número 2, ela teve um conteúdo cumulativo. E aí ele resolveu colocar nessa prova um peso 2, por exemplo. E aí a prova 3, que teve conteúdo totalmente cumulativo, envolvendo o que tinha na prova 1, 2 e blá, 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 ele colocou aqui um peso, vou botar um peso 4, vai, aqui ó, um peso 4. Agora, não é justo que você pegue 3 mais 5 mais 10 e divida por 3, já que essas notas têm pesos diferentes. Surge agora o que eu chamo de uma média aritmética ponderada. Então, tu vai ponderar cada nota de acordo com o seu peso. Então, primeira prova, ele tirou 3 e o peso era 1. Então, eu tenho um 3 aqui, ó, pronto. Segunda prova, eu tirei 5, mas o peso dela é 2. Então, é como se eu tivesse tirado 2 5, né? Pronto. E a prova número 3, ele tirou um 10. Só que era peso 4. Então, é como se ele tivesse tirado aqui, ó, 4 notas 10. Olha que maravilha. Aí, logicamente, tu vai pegar tudo isso aqui e vai somar pela quantidade de notas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Opa, esse 7, repara, ó, é a soma dos pesos. Aí, lógico, né? Para evitar fazer toda essa conta estapafúrdia aí, você abrevia um pouco isso. Você pega a nota 3 e multiplica pelo peso 1, pega a nota 5 e multiplica pelo peso 2, pega a nota 10, multiplica pelo peso 4 e vai dividir isso pela soma dos pesos. Pronto. Para a coisa ficar bem clara, eu quero te dar aqui mais um exemplozinho. Então acompanhe lá comigo, vai. Vamos lá. O exame de seleção para um concurso é composto por 3 provas, onde as 2 primeiras têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Um candidato com notas 70, 75 e 90 terá aqui média final. Então vamos supor, a primeira prova que ele fez tinha peso 1. A segunda, peso 2. Aliás, peso 1 também, desculpa. Botei errado. Peso 1 também. E assim, agora sim, a terceira tem peso 2. Aí, para saber a sua média final, que conta que você faz? Vamos lá. Você faz 70 vezes 1, 75 vezes 1, 90 vezes 2 e divide pela quantidade, entre aspas, de prova. Aqui eu tenho, na verdade, 3 provas, né? Só que uma é como se fosse 2 vezes, né? Então, você vai somar aqui, ó, 1 mais 1 mais 2, de fato dá 4. Essa média aqui vai chegar em 81,25. Então, esse 81,25, tá? É um número que pode corresponder àquela amostra, que dá uma ideia daquela amostra, ok? Muito bem, dá uma espiadinha agora para essa outra situação aqui, ó. Até seria bacana, gente, você agora pausar um pouco o vídeo e tentar fazer sozinho essa questão aqui, ó. Eu vou te dar 5 segundos para que você pause o vídeo e tente fazer essa questão sozinho. Aí, em seguida, você dá um play aí e acompanha comigo a resolução, ok? Então, vamos lá? 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, foi! Já voltou, então, vamos nessa. Seguinte, durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Então, a prova número 1 tinha peso 1 e o cara tirou 6,5. Prova 2 tinha peso 2 e ele tirou 7,3. Prova 3 tinha peso 3 e ele tirou 7,5. Prova 4 tinha peso 2 e ele não fez a prova. Então aqui eu tenho uma nota que eu não conheço ainda, ó, um X. Aí a prova 5 tinha peso 2 e o cara foi lá e meteu um 6,2. Aí a pergunta agora é a seguinte, ó. Após o aluno fazer a prova lá, ele foi aprovado. Ele foi aprovado com média final ponderada igual a 7,3. E aí ele pergunta, para que ele tenha essa média final, qual foi a nota que ele tirou na prova 4? Quem é esse xizinho aqui, ó? E aí, para chegar nesse xizinho, que conta que você faz? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Você faz 6,5 vezes o peso 1, então faz 1 vezes 6,5, mais 7,3 vezes o peso 2, mais 7,5 vezes o peso 3, mais x vezes o peso 2, mais 6,2 vezes o peso 2. E divide pela soma dos pesos, que por sinal vai dar 10, né? Que vai dar 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 2, vai dar 10. Então é como se, entre aspas, ele tivesse feito 10 provas, ok? E a sua média ponderada, segundo ele, ó, é 7,3. Bom, ao matematizar essa ideia, você consegue encontrar aquele xzinho resolvendo essa equação. Ó, 10 passa para cá multiplicando, tu vai chegar em 73. E isso vai ser igual a, se eu fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais 2x, eu vou chegar em 56 mais 2x. E tudo isso é igual a 73. Bom, aqui você vai chegar em 2x igual a 17, vai levar em x igual a 8,5. Então, naquela prova ali, naquela prova número 4, o cara tirou 8,5 para ter aquela média final, 7,3. Então, você viu por enquanto o que é média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A ponderada você usa quando tiver pesos diferentes para cada situação, ok? Muito bem, vamos agora dar uma espiadinha numa questãozinha do Enem para ver como é que isso tem essa cara. Vamos ver aqui então, ó, comigo, vai. De olho no Enem. Bora lá então. Também, né, aquele papo. Se quiser pausar o vídeo aqui um instante para que você possa assistir, ou possa fazer a questão, seria bacana, ok? Vamos lá? Então acompanhe lá comigo. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. O candidato 1,
o 2 e o 3. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais, nas disciplinas de Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6. Espera aí, então. Então, aqui, ó, eu tenho provas com pesos diferentes. A Química, por exemplo, ó, ela tem peso 4 e a Física, por algum motivo, tem um peso maior, peso 6. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. Não fez, tanto é que tem aqui um xizinho, tá vendo? No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros candidatos já terão sido divulgadas. Então, lá o candidato 1 tirou nota 20 e 23, respectivamente, em Química e Física. O 3 tirou 21 e 18. Muito bem, aí ele pergunta agora o seguinte: qual é a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova de Química para vencer a competição? Então, o candidato 3 vai ter que ter a maior média dos 3 candidatos, ok? Então, vamos lá. Bom, no primeiro momento, como é que você faria o cálculo da média do candidato 2? O que você faria? É uma média ponderada, visto que as provas têm pesos diferentes. Então, a conta ficaria assim, ó. Tu vai pegar o peso da Química, que é 4, e vai multiplicar pela nota, que é x. Então, vamos fazer x vezes 4. Muito bem. Em Física, tá? Ele já tirou 25. Então, você vai pegar 25, só que vai multiplicar por 6. Ok? E vai dividir isso por quanto? Por 10, que é a soma dos pesos. Então, é como se ele tivesse feito 10 provas, né? E tivesse feito com isso as suas médias, a sua média aritmética. Essa nota que ele tirou, gente, vai ter que ser maior do que a do candidato 1 e do candidato 2. Então, em tese, eu vou ter que fazer a média do candidato 1 e a média do candidato 2. Gente, vamos evitar fazer conta que nem um maluco, vai. Na hora da prova, tentar ganhar tempo. De cara, qual nota ou qual média você acha que foi a maior? Foi a do candidato 1 ou 3? Vai, sem titubear. Galera, tá bem fácil ver, quer ver? Ó? Repara que, em Química, as notas foram muito parecidas. Muito parecidas. Quase que iguais. Agora, na Física, você repara que o candidato 1 disparou em relação ao 3. E até mesmo como tem peso aqui, um peso 6, um peso grande, então é fato que o candidato 1 vai ter a maior média. Isso é fato. Quer conferir? Confere. Ah, agora me diga, que média é essa? Então, o candidato 1, ó, ele tirou 20 na prova de Química, só que tinha peso 4. E tirou 23 na prova de Física, que tinha peso 6. Então, faz essa conta e divide a resposta por 10. Isso aqui vai me dar 80 mais, o que vai dar ali? Vai ficar 18, vai 1, vai ficar 138, dividido por 10. Então, isso vai me dar o quê? 218 dividido por 10. Então, a média que o candidato 1 tirou foi 21,8. Pode crer que do 3 vai ser menor. Quer calcular, calcula. Então, o candidato 2 vai ter que ter média superior a 21,8. E para isso, quanto vai ter que ser essa notinha aqui da Química? Então, vamos lá fazer a continha comigo? Vai. Tu vai chegar em 4x mais 150, maior que multiplica por 10 em ambos os lados, tu vai chegar em 218, né? Pronto. Daí você vai chegar em 4x maior que 68, o que vai dar uma nota x maior que 17. Galera, repara aqui, se ele tirar 17, ele vai igualar o candidato 1. Ele tem que passar o candidato 1, ele tem que ganhar a competição. Então, vai ter que ser uma nota maior que 17. E tem que ser o número inteiro. Então, pode ser aqui, ó, 18, pode ser 19, pode ser 20, pode ser 21. Então, qualquer uma dessas aqui, ó, satisfazem o problema. Só que ele pediu qual é a menor delas, né? E a menor delas é 18. Então, a resposta para a questão, nesse caso, é a letra A. Legal? Muito bem. Vamos agora dar uma relembrada, senhores, na chamada média geométrica. É uma média, tá, que é muito, muito menos cobrada do que a média aritmética. Mas já que estamos aqui, vamos lá. Vamos em frente. Bora! Aqui, ó. Primeiro, eu falo como faz, tá? E depois, vamos tentar ver
uma aplicação disso no dia a dia, tá? Vamos lá então. Então o que acontece? Nós falamos que a média geométrica é a raiz enésima do produto dos N valores da amostra. Como assim? Por exemplo, aqui, meus amigos, temos lá os números 6, 4 e 9. 6, 4 e 9. Eu quero saber a média geométrica deles. Então, eu tenho que fazer o quê? E aí? Bom, aí é o seguinte. Tu vai tirar, então, a raiz cúbica. Por que cúbica? Porque são 3 valores da amostra do produto deles. 6 vezes 4 vezes 9. Ao fazer essa continha aqui, tu vai chegar numa raiz cúbica de 216, que por sinal é 6. Você repara que se fosse fazer a média aritmética, ia dar aqui, ó, 6 mais 4 mais 9 dividido por 3, né? Ia ficar aqui, ó, 19 por 3. Ia ficar o que isso aqui, ó? Vamos lá, se fosse dividir, ó, vai dar 6 vezes 3, 18, sobra 1, ia ficar 6,333 alguma coisa, né? Repara que a média aritmética, ó, foi maior que a média geométrica. E é sempre assim, tá, gente? Se você pegar um grupo de valores positivos, tá, a média aritmética, ela sempre vai ser maior do que a média geométrica. Pode ser igual? Pode. Se os valores da amostra forem todos iguais, aí vai coincidir a média aritmética com a geométrica. Mas, em geral, a aritmética sempre vai ser maior do que a geométrica, ok? Tá. Algumas aplicações disso aqui, ó. Algumas aplicações que você até talvez tenha aplicado sem saber que era isso. Por exemplo, uma aplicação está lá na geometria plana, tá? Nós provamos algum tempo atrás, na geometria plana, que havia uma relação métrica no triângulo retângulo. Uma relação entre o H e as projeções M e N. Nós mostramos para ti, por triângulos semelhantes, que a altura ao quadrado era igual ao produto das projeções. Então ficava que essa altura, ó, era a raiz quadrada de M vezes N. Ou seja, repare então que a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é a média geométrica das projeções desse triângulo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a altura H vai ser a raiz quadrada. Por que quadrada? Porque são apenas 2 valores do produto de 3 por 12. Isso vai dar 6. Ok? Vai dar a raiz de 36, logicamente, que é 6. Eu não lembro, tá, de questão do Enem ter cobrado o que eu vou te falar agora. Mas para quem for fazer alguma área, alguma matéria na área da economia, da administração e tal, vai trabalhar lá com matemática financeira, né? Lá com juros compostos e etc, etc. E uma aplicação da média geométrica está associada a isso. Por que eu falo isso? Vamos lá, dá uma espiadinha lá comigo, vai. Aqui, ó. Digamos que uma categoria, não sei de quê, tá, tem um aumento salarial de 20% após um mês, 12% após 2 meses e 7% após os 3 meses. Aí eu pergunto, qual o percentual médio mensal de aumento dessa categoria? Galera, por que eu não posso chegar que nem um maluco aqui, ó, e fazer? Ah, eu quero saber a média, vou calcular 20 mais 12 mais 7 e vou dividir isso aqui por 3. Fazer a continha aqui e ver o que vai dar isso. Pode fazer isso? Poder pode, mas tá errado, né? Lógico que tá errado. Tá errado por quê, gente? Porque isso aqui não é uma variação linear, gente. Não é por quê? Porque o segundo aumento é em cima do primeiro. E o terceiro é em cima do segundo. É sempre aumento em cima do aumentado. É o chamado juro sobre juro. Então aqui, gente, é uma variação exponencial. E aí, para que eu tenha uma ideia de uma média exponencial, eu tenho que fazer uma média geométrica. Então, o papo seria assim, ó. Você viu na aula de porcentagem que aumentar o preço de alguma coisa em 20% significa multiplicar essa coisa por 1,2. Lembra? Aumentar alguém em 12% é multiplicar esse alguém por 1,12. E aumentar alguém em 7% significa multiplicar esse alguém por 1,07. E agora eu vou fazer a média entre eles, ok? Aliás, antes de fazer a média, eu vou fazer uma coisa. Eu vou criar um valor específico. Eu vou dizer que o trabalhador, o operário, ganha hoje R$100. Após esses 3 aumentos, ele vai passar a ganhar quanto? Então vamos lá. Primeiro aumento é de 20%. Então, para saber o quanto que eu vou passar a ganhar, eu vou pegar 100 e vou multiplicar por 1,2.
Se fizer isso, eu vou chegar em R$ 120. Agora, em cima dos R$ 120, tu vai jogar um outro aumento de 12%. Então, para saber o que vai dar agora, basta pegar 120 e multiplicar por 1,2. Tu vai chegar em 174,4, ok? Muito bem. E aí, por fim, meus amigos, tu vai agora pegar ali, ó, o 174,12. Gente, aqui eu falei errado, né? Aqui é multiplicar por 1,12, desculpa. Tá? E agora tu vai pegar 174,4 e vai multiplicar por 1,07, já que o último aumento é de 7%. E tu vai passar a ganhar R$ 143,08. Pronto. Legal. Tá? Agora eu vou chegar para ti, ó, e vou fazer a média geométrica de 1,2, 1,12 e 1,07. A média geométrica, nesse caso, vai ser a raiz cúbica do produto deles. Ao fazer essa conta, eu vou chegar aqui numa raiz cúbica mais ou menos igual a 1,12874 alguma coisa. Então, essa média dá uma ideia de que o aumento mensal médio, vamos dizer assim, é de 12,87%. Então, por exemplo, ele poderia tirar os aumentos de 20, 12 e 7 e colocar 3 de 12,87. Quer ver como vai dar a mesma resposta? Eu vou pegar de novo o meu R$ 100 e agora, ao invés de eu aplicar 20%, 12%, 7%, eu vou aplicar 3 aumentos agora de 12,87%. Ó, se fizer isso, primeiro mês eu vou ter isso, segundo mês eu vou ter aquilo, terceiro mês eu vou ter os mesmos 143,08. Então, quer dizer que aqueles 3 aumentos mensais eu posso substituir por um só de 12,87. Ok? Então, nesse caso, a ideia é fazer uma média geométrica, é o que eu te falei. Eu te dei aqui um exemplo só para mostrar para que pode servir a média geométrica. Sinceramente, tá? Eu não lembro de questão de Enem ter cobrado essa aplicação. Tá? Apenas talvez o cálculo em si. Muito bem, senhores, vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa última média de hoje, a chamada média harmônica. Que diabo é isso? Primeiro eu falo como faz, depois eu falo por que faz assim, tá? E, aliás, como que você vai aplicar isso numa questão, digamos, contextual. É essa a ideia, na verdade. Então, vamos lá. Média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. De novo, o que é média harmônica? É o inverso da média aritmética dos inversos. Gente, quer uma dica? Primeiro passo, tu vai pegar os elementos da amostra e vai invertê-los. E, em seguida, vai fazer a média aritmética deles. Então, por exemplo, assim, ó, temos lá os números 6, 4 e 9. Você repara que se fosse fazer a média aritmética deles, seria somar e dividir por 3. 6 mais 4 mais 9 dividido por 3 dá lá 6,3 alguma coisa, lembra? A média geométrica, nós vimos agora há pouquinho, era 6 vezes 4 vezes 9, e isso dava 216, na raiz cúbica vai dar 6. Agora eu quero a média harmônica. Então devo fazer o quê? Primeiro, inverte os números, vai, inverteu. 1/6, 1/4 e 1/9. E agora faz a média deles. Soma e divide por 3. Então, peguei lá, ó, somei e dividi por 3. Prontinho. Aí, lógico, né? O trabalho braçal aqui agora é você tirar aqui o MMC, que vai dar 36, divide, multiplica, divide, multiplica. Ao fazer essa continha aqui, ó, você vai chegar em 19 sobre 108. Ok? Agora, o que é a média harmônica? A média harmônica é o inverso disso. Ou seja, basta pegar esse carinha que você chegou aqui, ó, e inverter o resultado. Ou seja, fazer 108 por 19, que vai dar aqui alguma coisa próxima, ó, a 5,68. Meus amigos, não é coincidência. Você pode provar isso, logicamente, de maneira mais genérica, mas o fato é que a média aritmética, ela sempre será maior que a média geométrica, que sempre será maior que a média harmônica. Pode ser igual? Pode. Se eu tiver todos os valores com a mesma medida, com o mesmo resultado. Então, se eu tiver, sei lá, 3 valores, 6, 6 e 6.
Se eu fizer a média aritmética, geométrica ou harmônica, vai dar a mesma coisa, ok? Agora, para valores diferentes, o que vale é isso aqui, ó. A média aritmética é maior que a geométrica, que é maior que a harmônica. Essa aqui é a chamada desigualdade das médias. Agora, como que você usa isso? Onde que você usa isso? Eu vou te dar dois exemplos, tá? O segundo é lá na física. Vamos lá, acompanha lá comigo a primeira situação aqui, ó. Vamos lá, aqui embaixo, isso. Vamos supor que João e Maria estejam disputando uma vaga num concurso público, tá? E aí foram lá e fizeram duas provas. A primeira prova o João tirou 500, a segunda prova também tirou 500, então naturalmente a sua média final vai ser 500. Ok? Então isso aqui seria a sua média aritmética final, beleza? Bom, a Maria tirou 100, primeira prova, tirou 900 na segunda, a sua média também vai ser 1000 sobre 2, ou seja, 500. Então, repara que João e Maria têm as mesmas médias aritméticas. Só que nós vamos ter que ter agora um critério de desempate. Alguns concursos, tá, preferem um candidato que seja um pouco mais regular, que saiba um pouco de tudo. Tipo, o João ali, ó, deu uma noção que o seu perfil é que ele sabe um pouco de tudo. Sabe um pouco de matemática, um pouco de português, enfim. Já a Maria não sabe quase nada de matemática, mas sabe muito de português. Isso às vezes não interessa. Candidatos poucos regulares, por vezes, não interessam. Então, nesse caso, parece que o João é um candidato pouco mais regular. Mas como é que isso fica escancarado através de alguma conta? A coisa não ficou escancarada pela média aritmética. Ela vai ficar escancarada pela média harmônica. A harmônica dá uma ideia da harmonização do candidato em relação à amostra. Então, vamos lá? Faz comigo, vai. A média harmônica do João, logicamente, que vai ser o mesmo 500, né? Pronto. Agora, a da Maria. A da Maria tem que fazer o quê? Bom, primeiro, aqui estão os elementos, 100 e 900. Primeiro passo, inverte os dois. Vai, invertir. Invertir. Pronto. Agora faz a média aritmética desses inversos. Soma e divide por 2. Vamos lá. Aqui, ó, o MMC vai ser 900. Vai ficar 900 por 100 ficou 9, vezes 1 ficou 9. 900 por 900 ficou 1, vezes 1 ficou 1. Sobre 2. Isso vai me dar aqui, ó, 10 sobre 900, tudo dividido por 2. Isso vai me dar o quê, senhores? Vai me dar 1 sobre 180. Pronto. Agora, a média harmônica é o inverso disso. Se é o inverso disso, ó, então é 180. Repara, ó, que esse ou essa média harmônica baixa indica que a Maria é muito pouco regular comparada com o João. Ok? Massa? Então, às vezes, você usa a média harmônica, tá? Como critério de desempate, vamos dizer assim, né? Bom, lá na física você usa isso, sabe onde? Dá uma espiadinha comigo nessa situação aqui, ó. Vamos lá? Opa! O cara tá apressado aqui, gente. Volta um pouquinho. Respira bem fundo, respira fundo, solta o ar devagar, repita a palavra paz. Agora sim, meus amigos, deixa eu desenhar aqui uma ladeira, deixa eu desenhar aqui uma estrada. Eu sou muito bom de desenho, olha só como é que eu faço a coisa, ó. Olha que merda que ficou, gente. Olha que merda que ficou aqui, ó. Então, vamos lá. Pronto. Então, isso aqui é uma ladeira, tá? Essa ladeira aqui, ó, ela tem, digamos, X quilômetros de extensão. Vou botar aqui outra corzinha. Deixa eu mudar. Nossa senhora, gente. Só um pouquinho que eu tô bêbado, peraí. Aqui, isso. Já tomasse uma gelada, né? Não, ainda não. Daqui a pouco talvez. Aqui, ó. Pronto. Massa. Então, lê lá comigo a questão. Vamos lá. Um automóvel subiu uma ladeira a uma velocidade de 60 km por hora. Então, a subida o cara fez aqui, ó, numa velocidade de 60 km por hora. Muito bem. Então, temos lá uma velocidade que eu vou chamar de velocidade V1. Muito bem. Em seguida, ele desceu a mesma ladeira a uma velocidade média de 100 km por hora. Opa, aqui é 100, não 10. 100 km por hora. Na descida, ele foi um pouco mais rápido, né? Pronto, muito bem. Aí ele pergunta, qual é a velocidade média desse veículo no percurso inteiro?
Eu sei que vai dar uma vontade louca, endemoniada, coisa do capeta, de chegar aqui, ó, eu vou pegar 60, vou somar com 100, vou dividir por 2 e vambora, vai dar 80, resposta letra D e toca o baile. E o pior é isso, o pior é que tem 80 como resposta. Mas não é essa a resposta. Não é por quê, meus amigos? Porque para eu fazer essa conta direto, somar isso com isso, dividir por 2, eles teriam que ter feito essa velocidade no mesmo tempo. Como assim? Gente, você repara que ele subiu a 60 km por hora e desceu a 100 por hora. Então, logicamente que aqui ó, ele foi mais rápido. Ele fez essa velocidade, sim, mas num tempo menor. E essa daqui, ó, ele fez num tempo maior. Então, a média da velocidade não é só mais dividir por 2, já que aqui ó, a coisa ela aconteceu mais vezes, vamos dizer assim. Ok? Então, o que tem que fazer, gente? Primeiro, eu vou fazer talvez o que você faz na física, tá? Na física tem até fórmula pronta para isso, tá? Mas o teu professor talvez tenha provado isso do modo que eu vou fazer agora contigo a questão. Então, o esquema é o seguinte, ó. A velocidade média do percurso, gente, é o quê? É o quanto que ele percorreu pelo total de tempo gasto, certo? O que ele percorreu foi x para ir e x para voltar. Então, ele percorreu 2x. Agora, teve um tempo de subida mais um tempo de descida. E agora, que tempo é esse? Galera, vamos lá. Primeira situação aqui, ó. Tu sabes que velocidade é uma razão, né? É espaço pelo tempo. Nesse caso, a velocidade foi de quanto? Foi de 60. O espaço é x e o tempo é um tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser igual a x sobre 60. Pronto. Agora, na descida, velocidade também é espaço pelo tempo. Então, vai ser 100 igual ao espaço que é x pelo tempo que eu vou chamar de tempo de descida. Então, o tempo de descida ó, vai ser x sobre 100. Pronto. Então, agora aqui embaixo você substitui. Ó, você faz 2x sobre o tempo de subida, x sobre 60. Tempo de descida, x sobre 100. Pronto, meus amigos. Ó. Então, essa continha vai me dar o quê? Todos os x tá, eu posso cortar. Ele é fator comum. Então, vai ficar tipo 2 sobre 1 sobre 60 mais 1 sobre 100. Essa continha aqui, gente, está feita com calma, porque aqui não vai caber mais o espaço, tá? Vai dar 75 km por hora. Então, esse ou essa vai ser a velocidade média que ele vai percorrer. Ok? Agora, você repara que essa conta aqui, meus amigos, no fundo, é uma média harmônica. É como se tivesse feito, meus amigos, a média harmônica entre os valores de 60 e 100. Quer ver? Ó? Tira a prova real comigo, vai. Para fazer média harmônica, o que tem que fazer? Primeiro passo, inverter os números. Já inverti. Pronto. Agora faz a média desses inversos. A média dos inversos, meus amigos, se você fizer aqui com calma, ó, vai ficar o mínimo 300 por 60 vai dar 5, vezes 1 ficou 5. 300 por 100 ficou 3, vezes 1 ficou 3. Tudo isso sobre 2. Isso aqui vai ficar 8 sobre 300 vezes meio, né? Mantém a primeira e inverte a segunda. E essa continha vai ficar 1 sobre 75. Agora, a média harmônica é o inverso daquilo, ó. Ou seja, 75. Resposta da questão, a letra B. Pronto. Então, daqui é uma aplicação da nossa média harmônica. Gente, no próximo vídeo que eu vou gravar para ti daqui a pouquinho, que você já vai ver daqui a pouquinho, na verdade, né? Você vai estudar outras medidas de tendência central, a chamada média, mediana, moda e desvio padrão, ok? Então te aguardo lá daqui a pouquinho. A todos, por enquanto, aí um bom estudo, felicidades e até a próxima, meus amigos. Valeu!